Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de comandos elétricos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui que é o nosso disjuntor motor. Na verdade temos aqui diversos disjuntor motores, marcas diferentes, modelos diferentes, porém as funções são basicamente as mesmas. Lembra da primeira aula que nós falamos sobre a partida direta, onde tínhamos disjuntor, contator, relé térmico? Beleza, então apenas esse carinha aqui a gente consegue substituir todos aqueles componentes, tanto disjuntor como contator como relé térmico. Porém existe uma desvantagem nisso aí, que isso eu vou estar te ensinando após a vinheta. Roda a vinheta. Continuando aqui, como vocês viram, nós temos vários modelos de disjuntor motores. Como eu falei, apenas com um disjuntor motor nós conseguimos substituir tanto o contator como o relé térmico, ou também o disjuntor, o termomagnético. Porém, existe uma grande desvantagem nisso aí, porque se eu precisar automatizar a minha partida, eu já não consigo, porque o disjuntor motor ele não possui bobinas. Certo? Por ele não possuir bobina igual ao contator, então eu não consigo em algumas aplicações substituir o contator com esse carinha aqui. Porém, o disjuntor motor, por ter funções magnéticas e térmicas, ele consegue substituir integralmente tanto o disjuntor termomagnético, que nós vimos na primeira aula, que estava ali compondo a nossa partida direta, como também o nosso relé térmico. Certo? Qual uma das principais funções dele? Proteger o circuito e proteger também o nosso motor através de sua regulagem. Então, se vocês observarem, no frontal dele possui uma regulagem que é onde nós fazemos o ajuste fino ali, onde irá proteger o nosso motor contra a sobrecarga, ok? Se vocês também observarem, em todos os disjuntor motores possuem regulagens que vão ali estar monitorando a corrente térmica do nosso motor. Outro detalhe, pessoal, do disjuntor motor é a questão da ligação, que é bem simples, muito simples mesmo. Primeiro você vai alimentar ele por cima, Isso é basicamente uma regra, você tem que alimentar ele por cima, sair aqui por baixo, 3 fases, saindo por baixo já diretamente para o motor. Por se tratar de uma solução compacta, ele torna-se um componente muito simples de se utilizar. Como vocês podem observar, a ligação é muito simples. Alimentou, saiu para o motor. Os contatos auxiliares, como eu já falei, são inseridos lá na linha de segurança, já no circuito auxiliar do nosso comando, ok? E ainda sobre contatos auxiliares, pessoal, vocês podem perceber que alguns modelos aqui não possuem contatos auxiliares, como esse aqui. Porém, existem blocos auxiliares que são inseridos lateralmente. Você compra a parte, é um acessório. Vocês podem ver que do mesmo fabricante você já tem o contato inserido, que isso aqui também é um acessório, já foi inserido nele, ele vem sem. Porém, esse aqui você vê que não tem a abertura para ser colocado o contato auxiliar. Porém, ele recebe um bloco lateral aqui que terá a mesma função, só que aplicado mecanicamente de forma diferente, ok? Um na forma frontal, outro forma lateral. Como esse aqui, já um outro fabricante, como vocês percebem, também não tem o local de inserir o contato auxiliar, mas que pode ser inserido lateralmente, ok? E uma das coisas, pessoal, que a gente vai ver aí sobre o disjuntor motor, a questão da aplicação. Em alguns casos, o motor no qual o disjuntor motor está acionando, ele pode ser substituído. E caso ele seja substituído por uma potência menor, você tem que observar muito como está a regulagem desse disjuntor motor. Se ele está regulado para um motor de 3 CV, por exemplo, e você substituir por um motor menor, daí você tem que voltar a regulagem dele para a corrente original daquele motor que está sendo aplicado. Tendo em vista que ele estava regulado para um motor maior e você agora está aplicando um motor menor. E como que eu faço isso? Muito simples, pessoal. No frontal, como vocês já foi mostrado aqui na nossa aula, vocês possuem aqui, ou ele possui na verdade, um tripote aqui de regulagem, onde você, com uma pequena chave, você regula, você gira esse parafuso, podemos chamar até um parafuso de ajuste aqui,
que lentamente você gira, colocando ele para a corrente nominal do motor. E onde que eu encontro a corrente nominal do motor? Está na placa de identificação do motor elétrico. Okay? Então todo motor possui uma placa, possui uma identificação, onde vai estar sendo inserido ali a corrente nominal. E essa corrente você tem que regular o seu disjuntor motor, até porque a principal função desse carinha aqui é proteger o motor. Então na aula de hoje, pessoal, nós aprendemos basicamente tudo sobre esse carinha aqui. Então você já tem a partir de agora conhecimento para partir o motor, seja naquele formato que nós vimos na primeira aula, usando disjuntor termomagnético, contator, relé térmico, ou utilizando apenas um carinha desse aqui, certo? Vimos sobre a ligação, vimos sobre as principais funções, qual a atuação dele no circuito principal que liga o nosso motor, certo? E falando em motor, na próxima aula nós vamos estar falando tudo sobre motor elétrico, que é, na verdade, o principal foco do nosso curso é o motor de indução trifásico, até porque tudo de comandos elétricos envolve a partida, o controle e a proteção do motor elétrico, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula.